Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Efésios 4, 17 e 18. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Hoje, eu vim aqui nesse contexto, no livro de Efésios, quando nós recebemos um convite para viver como filhos da luz. Hoje eu quero convidar você que está me ouvindo a meditar um pouco nessa instrução. Nesse contexto onde o autor ele diz, não vivam mais como os gentios que são levados por pensamentos vazios e inúteis. Quantas vezes nós não observamos quais são os nossos pensamentos e nos deixamos levar por coisas vazias e inúteis. Eu quero usar essa oportunidade dessa palavra para me colocar como exemplo de um momento em minha vida em que eu estava com o meu coração muito endurecido. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu não entendi o que significava o coração endurecido. Eu nunca havia passado por tal experiência, então eu não sabia sequer falar sobre isso. E somente depois que eu passei por um processo muito difícil em minha vida, ao qual a minha reação naquele processo foi endurecer o meu coração, foi que Deus permitiu que eu abrisse os olhos para discernir de fato o que estava acontecendo. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Às vezes nós passamos por algumas situações em nossa vida, situações difíceis, sabe? Situações desconfortáveis. E ao invés de nós buscarmos uma luz, em Deus, para saber a forma certa de reagir, nós endurecemos o nosso coração. O que significa endurecer o coração, Inara? Significa que muitas das vezes nós temos uma mentalidade fixa, nós não aceitamos sugestões, conselhos, instruções. Muitas das vezes nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento e temos convicção da nossa opinião, temos certeza de que é aquilo que a gente quer. Muitas das vezes nós precisamos tomar uma decisão importante na nossa vida, mas ao invés de buscar a luz da palavra de Deus, nós nos apoiamos nas nossas experiências, que às vezes foram experiências negativas. Então, por serem experiências negativas, nós queremos fugir da dor. E querendo fugir da dor, muitas das vezes nós dizemos não para aquilo que Deus está nos conduzindo a fazer. Eu vou ser mais clara ainda. Às vezes, Deus está nos convidando a abrir a nossa mente, a sermos mais flexíveis, a permitir que o Espírito Santo comece a nos instruir. Mas nós falamos, não, eu não quero nem ouvir mais nada, porque eu já sei o que eu quero. Eu já tomei a minha decisão, eu não volto atrás. Essa mentalidade fixa, essa convicção, muitas das vezes é maligna. É uma estratégia usada pelo inimigo de nossas almas para endurecer o nosso coração. E eu não vou fugir do contexto, não. Porque aqui o contexto diz pensamentos vazios e inúteis. Mas o que acontece? Essa é uma estratégia maligna. E eu vou ser clara para você entender onde eu quero chegar. Eu mesma, quando passei por essa fase, eu passei uma fase difícil onde Deus ele estava me moldando e arrancando de mim certas coisas que não fazia bem para a minha vida, que me impedia de romper espiritualmente. Só que naquele processo de tirar coisas da minha vida ficou desconfortável, porque quando nós saímos, da nossa zona de conforto, as coisas elas ficam desagradáveis. E quando nós não temos maturidade para entender que tudo na vida é fase e fase de aprendizado, muitas das vezes nós nos revoltamos contra essa fase. E nos revoltando, nós endurecemos o nosso coração e dizemos, não, eu não quero mais saber disso, eu não volto mais atrás, essa é a minha opinião.
E quando nós fazemos isso, o que o inimigo de nossas almas faz? Ele cria estratégias, muitas das vezes, para nos alimentar de coisas vazias e inúteis. Afinal de contas, se nós ficarmos presos nessa mentalidade, sendo distraídos pelo inimigo de nossas almas, nós não conseguimos ouvir a orientação de Deus. E não ouvindo a orientação de Deus, nós acabamos mantendo o nosso coração endurecido e não conseguimos mais sair do lugar. Nos tornamos pessoas ignorantes, alienadas, como diz nessa palavra. Mas hoje o convite de Deus é que nós possamos nos tornar filhos da luz, ou seja, parar de caminhar como aqueles. E olha, eu vou repetir o versículo para você entender. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles é mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Olha, eu quero que você que está me ouvindo entenda. Muitas das vezes a nossa mente ela está mergulhada na escuridão, porque nós passamos por algum trauma, alguma situação difícil, e aí nós fechamos o nosso coração e não deixamos que Deus nos conduza a uma nova vida, a uma vida em luz. E ao invés de nós sermos luz para aqueles que nos cercam, muitas das vezes nós passamos a ser uma pessoa que leva amargura. Mas hoje o convite é que você abra o seu coração. Permita que Deus fale com você. Permita que o Senhor, Ele te instrua na direção certa. Muitas das vezes nós estamos indo na direção errada, porque nós estamos com uma convicção errada. E aí a gente não consegue, ressignificar, transformar, renovar a nossa mente, porque o inimigo está alimentando a nossa mente de pensamentos vazios e inúteis. Ele está deixando com que a gente caminhe de maneira ignorante, alienados. Sabe essa realidade atual que a cultura está sendo conduzida? Das pessoas que se alimentam de feed, pessoas que ficam o tempo inteiro se alimentando de vídeos, vídeos vazios, inúteis, que não agregam nada para a nossa vida. Muitas das vezes ficamos vendo dancinhas na internet, pessoas falando bobagem, coisas que não trazem sequer algo válido para a nossa vida. Às vezes estamos passando uma fase tão difícil que precisamos de fato de uma instrução, precisamos que Deus traga para perto de nós pessoas sábias que nos leve para uma direção certa, precisamos da luz divina, precisamos ressignificar a nossa postura, transformar o nosso entendimento, mas ao invés de tomarmos uma postura assim, muitas das vezes nós somos acometidos pela ignorância de nos deixar levar por esse comportamento vazio, de nos alimentar de coisas inúteis, e muitas das vezes com o coração endurecido caminhamos alienados. É isso que o autor está dizendo. Olha, ele diz claramente: não vivam mais dessa maneira, não viva mais assim, não caminhe mais alienado e alienada, não viva mais com pensamentos vazios e inúteis. Levante-se, posicione-se diante dessa situação que você está passando, tome uma nova decisão, comece a buscar em Deus o que de fato Deus tem para a sua vida. Todos nós temos um propósito de vida e muitas das vezes não conseguimos romper, não conseguimos cumprir, não conseguimos seguir em frente porque estamos alienados, com o coração endurecido, acreditando que caminhar revoltados e desobedecendo às ordens do Senhor é o caminho mais certo. Não se apoie no seu entendimento, mas tenha temor a Deus, tenha temor à palavra do Senhor. Aqueles que vivem na luz, que vivem como filhos da luz, eles são transformados, têm a mente renovada, vivem uma vida de paz, conseguem viver uma harmonia, trazer prosperidade para a própria vida. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de riquezas materiais, mas estou falando de uma alma curada, de uma alma iluminada, de alguém que pode iluminar o próximo, de alguém que carrega sobre si a luz. Olha, nós não devemos mais caminhar com a nossa mente mergulhada na escuridão. É isso que o autor está dizendo. Pare de perder o seu tempo com o coração endurecido, com a mente mergulhada na escuridão. Pare de alimentar os seus pensamentos de coisas vazias e inúteis. Não caminhe mais alienado, mas que a partir de hoje você passe a ser flexível. O que é ser flexível, Inara? Comece a partir desse momento dizendo: não, eu não vou mais ficar convicto dessa decisão que eu tomei. Eu vou buscar uma nova resposta em Deus. Eu vou esperar que Deus, Ele me mostre aquilo que eu ainda não estou vendo. Porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, a gente ainda não conseguiu a solução que buscamos. Não conseguimos alcançar o que tanto precisamos, porque nós estamos estagnados, apoiados no nosso entendimento.
e perdidos, nós não conseguimos ver o que Deus tem para nos dizer. Mas que essa mensagem hoje seja um convite para que você abra o seu coração. Sabe, nem sempre uma mensagem tão simples como essa pode te levar a abrir o coração. Às vezes você vai precisar de muito mais, você vai precisar de muita oração. Então faça um propósito, nem que seja um propósito de uma semana, orando pelo seu próprio coração, dizendo a Deus: Senhor, se eu estiver com o coração endurecido, abra o meu coração. Senhor, se existe algum pecado oculto que o inimigo está usando para me deixar alienado, perdido, vazio, que o Senhor possa abrir os meus olhos para que eu possa corrigir. Faça uma limpeza espiritual. Ore assim. Ore para que Deus ele te guie da maneira certa. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque de fato você precisa tomar um novo posicionamento. Porque de fato você está caminhando com o coração endurecido. Muitas das vezes distante de Deus, achando que está perto. Olha, meu irmão e minha irmã, eu vou dizer uma coisa para finalizar essa mensagem. A coisa mais ruim que nós podemos viver é endurecer o nosso coração ao ponto de não termos mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ou seja, quando nós estamos tão habituados com o pecado, com a ignorância, tão alienados que nós já não nos incomodamos de estar distante de Deus, já não nos incomodamos de ouvir uma mensagem que diz: olha, você está na direção errada. Então que hoje nós possamos, tanto eu quanto você, nos colocar diante de Deus para abrir o nosso coração, não nos acomodarmos na frieza de sentir que não tem problema nenhum ficar longe de Deus, não tem problema nenhum caminhar convicto de uma direção errada, não tem problema nenhum manter a nossa mente alienada. Tem problema sim, e é por isso que Deus hoje ele quer te alertar, ele quer te convidar a vir para a luz, a abrir o seu entendimento, a mudar essa postura. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas o Senhor sabe. Deus, eu mesma já vivi muitos momentos em que endureci meu coração. E, Senhor, como eu sofri de estar com o coração endurecido. Mas, Deus, muitas das vezes a nossa ignorância não nos permite ver. E muitas das vezes o inimigo de nossas almas, Senhor, nos aliena, nos cega, nos engana. Mas eu te peço misericórdia. Olhe para nós com misericórdia. Olhe para essa pessoa com misericórdia. Ajude essa pessoa, Senhor, a caminhar, orando e abrindo o coração, recebendo da sua parte a luz que precisa. Tire, Senhor, essa pessoa da escravidão, da escuridão. Tire, Senhor, essa pessoa desse posicionamento onde ela muitas das vezes não enxerga o que o inimigo está fazendo na vida dela. Mas conduza ela, Senhor, em nome de Jesus, a caminhar de acordo com a sua vontade, a abrir os olhos, a abrir o coração e receber da sua parte a instrução e a direção certa. Que em nome de Jesus essa oração possa levar um forte impacto positivo sobre essa vida. Que não seja uma simples oração, mas que seja um divisor de águas. Fortaleça essa pessoa espiritualmente, faça uma limpeza espiritual. Arranca, Senhor, as escamas que tampam esses olhos e ajude essa pessoa a ver o que o Senhor quer mostrar. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.